Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para todos os que querem estudar a sua palavra, para todos aqueles que amam a palavra de Deus, querem conhecer a história da igreja, a história dos nossos primeiros irmãos, dos primeiros discípulos que se tornaram apóstolos. É isso mesmo, tudo isso no livro de Atos. Vamos vendo a história da igreja e conhecendo os atos do Espírito Santo através dos seus filhos. E no programa de hoje conversaremos sobre Pedro, como Pedro foi livre da prisão. Isto mesmo, Pedro é livre da prisão. Como isso aconteceu? Por que ele foi preso? Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que desde o início da igreja, aliás, desde que Jesus se revelou ao mundo, desde que Jesus se apresentou ali junto ao Jordão, pela Galileia, na Judéia, desde que Jesus começou o seu ministério, começou a perseguição. Fariseus, saduceus, herodianos, sacerdotes, a liderança do seu povo naquela época estava de olho em Jesus e, cheios de inveja, falavam coisas terríveis contra o Senhor. Falavam coisas como se Jesus estivesse contra a lei, contra Deus e blasfemando. E não era verdade. Jesus ali estava cumprindo a lei. Jesus ali estava trazendo o entendimento da lei de uma maneira muito mais elevada, de uma maneira profunda e real, como era que Deus havia dado para o seu povo. Mas Jesus havia dito para os seus discípulos que assim como ele era perseguido, que assim como ele era odiado, que todos os seus discípulos também seriam odiados e perseguidos. E assim foi. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo e agora os discípulos cheios do Espírito Santo, pregando a mensagem do Senhor, também eram perseguidos. A Bíblia nos diz como Herodes levantou uma grande perseguição e prendeu dois. Ele prendeu Tiago e Pedro e mandou passar ao fio de espada Tiago. Mandou matar Tiago, decapitar Tiago, irmão de João. Aqueles três que sempre estavam juntos com Jesus, Pedro, Tiago e João. O primeiro mártir dos 12 apóstolos foi Tiago. Mas Herodes também prendeu a Pedro. E vamos ver o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 12, de 9 a 19. A Bíblia vai nos contar como que Herodes queria matar Pedro na festa, apresentar para os judeus um motivo de alegria para fazerem aprovação dos judeus. E então ele prende Pedro, disse para Pedro, Pedro, quando você ficar velho, você vai confirmar os seus irmãos. Quando você ficar velho. E Pedro sabia que ele não estava velho ainda. Ele estava ainda jovem, cheio de força, então ele sabia que não era tempo de morrer. Por isso Pedro podia descansar em Deus e saber e esperar o que o Senhor iria fazer. Olha então o que está a partir do verso 9 do capítulo 12 de Atos. Diz assim: Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Vamos parar aqui um pouquinho.
Nesse texto, nós vamos ver como Pedro foi livre da prisão. Como Pedro foi tirado de dentro do cárcere, aquela prisão tão vigiada, aquelas barras de ferro tão fortes, aquelas paredes de pedras tão frias, um lugar doentio, um lugar tão triste, um lugar fétido, um lugar sujo, um lugar de horrores. Pedro, então, está ali na prisão, está acorrentado, está preso entre 16 soldados e um anjo entra na prisão. Livra Pedro e fala: Pedro, levanta, põe a sua capa, calça a sua sandália e vem. Que interessante, né? O anjo disse para ele: põe a sua capa e calça a sua sandália. E Jesus havia dito para Pedro, lá junto ao mar da Galileia, Jesus havia dito para ele: olha, Pedro, quando você for mais velho, outros te cingirão e te levarão para um lugar onde você não quer ir. Agora o anjo estava dizendo: cinge-te, veste, põe a sua capa. Então Pedro sabe que Deus está fazendo algo e ele será livre. Só que Pedro vê tudo aquilo, o anjo que vai à sua frente, as portas que vão se abrindo, e diz aqui que Pedro vai seguindo o anjo, não sabendo que era real. Ele achou que era um sonho, ele achou que aquilo era uma visão, porque era grande demais, era maravilhoso demais. Os soldados não estavam vendo Pedro levantando, não estavam vendo Pedro livre das algemas. Os soldados não estavam percebendo isto. Então Pedro caminha. E diz o texto que passaram pela primeira sentinela, a segunda sentinela, até chegar no portão de ferro. E então o portão se abre automaticamente. Pedro vai para a rua junto com o anjo e o anjo então desaparece. Que coisa linda! Assim são os livramentos de Deus. Assim o Senhor age no meio do seu povo, de maneira maravilhosa, de maneira como nós pensamos que estamos sonhando. O que Deus faz é tão grande, é tão maravilhoso, que parece um sonho. Pedro achou que ele estivesse sonhando, e o verso diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua cidade, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Vamos parar aqui um pouquinho. Vemos como Pedro saiu com o anjo do Senhor. Chega lá na rua e ele viu então o anjo desaparece. Opa, eu não estou na prisão. Opa, eu não estou preso. Não foi um sonho, é realidade. Ele sente o ar da noite, o orvalho, eu estou aqui. E Pedro então pensa: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? As ruas de Jerusalém cheias de guardas, guardas romanos para todo lado. Pedro então resolve ir para a casa dos irmãos, procurar um abrigo. Era noite, é madrugada. Então Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele vai para a casa de Maria. E quando Pedro chega lá, ele bate no portão, postigo da porta, né? E bate chamando. E a menina chamada Rode vem atender. E quando ela ouve a voz de Pedro, ela fica tão maravilhada que corre lá dentro. É Pedro! Pedro está aí fora! É Pedro, ele saiu da prisão. Ela nem abriu o portão, ela nem pensou que tinha de abrir e ela fica maravilhada. Todos estavam reunidos naquela casa, orando por Pedro.
Deus guarda o teu filho. Não sabemos como estava a fé no coração deles. Não sabemos como eles estavam orando. Ó Deus, ajuda Pedro a não te negar. Ajuda Pedro a ser um mártir, como foi Tiago, como foi João Batista, como foi Estevão, a não negar o teu nome. Ou se eles estavam orando, Senhor, envia o teu anjo e livra Pedro da prisão. O certo é que era algo impossível. Impossível de acontecer. Nós sabemos que Deus gosta dos impossíveis. Deus gosta de realizar os impossíveis, porque Ele mesmo disse para Abraão e Sara, os impossíveis são para Deus. Não há nada impossível para Deus. Jesus disse a Jairo, quando a sua filha morreu, Ele disse, crê somente, crê somente. Não há impossíveis para o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Crê somente. Tudo é possível. A igreja estava orando. E muitas vezes a gente ora e a gente pede algo a Deus, mas fica pensando, será que Deus vai dar? Estamos com grandes desafios de oração pelo nosso país, pelo Brasil. Estamos vendo o Brasil enfrentando momentos tão difíceis, mas momentos tão gloriosos em sua história, de limpeza, momentos que jamais esperávamos ver, momentos impossíveis de acontecer, a não ser pela mão de Deus e pelo seu poder. Mas precisamos continuar crendo no impossível. Crendo que Deus vai limpar o nosso país, vai nos dar um presidente segundo o seu coração, para que possa assumir, para que possa levar o nosso país a ter os princípios da palavra de Deus, para que tenhamos vida tranquila e possamos ter uma boa economia para ir até os confins da terra, abençoando as nações através do Brasil, através da igreja brasileira. O impossível é para Deus. A igreja, então, orou, mas quando a menina disse, é Pedro, eles falaram, você está louca, não pode ser. Mas a menina persistia, é ele, é ele. Olha o que está escrito. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vimos então que Pedro está ali na porta da casa e batendo, quando abrem, eles estão atônitos. Não é possível. Pedro. A notícia que eles tinham é que Pedro estava sendo guardado por 16 soldados, acorrentados em suas mãos e seus pés. E ali estava Pedro, ali estava ele. A igreja, então, está maravilhada. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus e quando Deus nos dá, ficamos como quem sonha. Ficamos quase sem acreditar, porque era grande demais, era alto demais. Pedro, então, faz sinal para eles ficarem quietos. Contou como o anjo veio, contou o que o Senhor lhes falou e Pedro então diz, falem isso com Tiago. Qual Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Tiago que presidia a igreja. Tiago que estava como o líder da igreja cristã no primeiro século. Falem com Tiago, contem para os irmãos. E Pedro sai, vai para outro lugar e no dia seguinte Herodes manda chamar, traz Pedro. E onde ele está? Ninguém sabe. Ele inquiriu os sentinelas e mandou justiçar. Ele não podia acreditar que
Pedro saiu por um milagre. Ele não podia acreditar que Deus enviara seu anjo. Deus é assim, o nosso Deus. Você tem crido no Senhor? Você tem esperado de Deus algo impossível? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu trago a Ti o meu coração, a minha casa, a minha família, os meus problemas, as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus questionamentos. Eu trago toda a minha dor diante de Ti. Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, santifica-me, purifica-me, Senhor, e dá-me certeza de salvação, certeza de vida eterna, e dá-me alegria de ter o Teu Espírito Santo me guiando e me ensinando cada dia. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença todos os dias da minha vida e para experimentar o impossível acontecer pelo Teu poder e para a Tua glória. Eis-me aqui, Senhor. Recebe-me e enche-me do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.